Ele também ensina que o crescimento de uma igreja acontece na semelhança do crescimento do próprio corpo humano. Assim como um bebê ele nasce, ele vai se desenvolvendo, crescendo em estatura, em inteligência, em conhecimento, assim também deve acontecer com a igreja. A igreja ela precisa crescer. Mas em que uma igreja deve crescer, queridos? Uma igreja ela precisa crescer fisicamente. Uma igreja ela precisa crescer mentalmente. Uma igreja precisa crescer emocionalmente. E uma igreja precisa crescer também espiritualmente. Sabe, a igreja, quando eu falo que ela precisa crescer numericamente, eu estou indo contra um pensamento que foi muito popular durante alguns anos na igreja, principalmente na igreja mais antiga. Um pensamento que dizia que Deus não quer quantidade, que Deus quer qualidade. Mas sabe, quando eu olho para a criação de Deus, o telescópio James Webb, ele captou imagens que dão a entender que o universo visível ele teria aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de extensão. Deus não descreve coisas grandes. Quando eu penso na grandiosidade desse mundo, nas coisas que Deus criou, eu entendo que Deus também quer quantidade. Deus que criou esse universo e que chama todas as estrelas pelo seu nome, também ordenou que fosse pregado o Evangelho a toda a criatura. O Deus que ordenou que se pregasse o Evangelho a toda a criatura, também desejou que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa palavra que fala que Deus quer que todos os homens se salvem, está se referindo a 8,3 bilhões de pessoas. Deus é um Deus que quer quantidade, crescimento numérico. O reino de Deus é um grão de mostarda que vai crescer até encher a terra. Nada menos do que isso é uma pregação bíblica. Deus quer que a igreja cresça. E dizer, querido, que a igreja não cresce, ou acreditar que a falta de crescimento é algo natural, na verdade é um problema muito sério. Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, dizia que se uma igreja não crescer numericamente, há uma grande possibilidade de que essa igreja esteja doente ou até mesmo morta, de que haja falta de vida na igreja, que haja falta de vida nos seus púlpitos, nos seus pregadores, nos seus membros e até em seus pastores. E nesse caso, a igreja que não cresce deveria clamar como Raquel: me dê filhos, senão eu morrerei. Aleluia! Deus quer que a igreja cresça. Oh, glória! E é como que Deus quer que a igreja cresça? Depois do final da Segunda Guerra, um dos países mais miseráveis que surgiu depois, como resultado de toda aquela destruição, foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi considerada um dos países mais pobres do pós-guerra. E então, no meio daquela população que estava desesperada, sem emprego, passando fome, Deus encontrou um jovem convertido ao cristianismo chamado Paul Yanshu. O Yanshu não sabia falar muito bem o inglês, ele não tinha recursos, mas ele pegou a esposa dele, a sogra, o cunhado e mais outro membro da família, e de 5 pessoas ele começou a falar: Deus, a Coreia do Sul é tua. Eu acredito que Cristo pode resgatar a Coreia do Sul. E Deus começou a salvar. E aquela igreja de 5 pessoas, com o passar do tempo, se tornou 10, depois 15, depois 20, depois 50, depois 100. E atualmente a igreja fundada por Paul Yanshu, a igreja Yoido Full Gospel da Coreia do Sul,
tem atualmente 880 mil pessoas congregando todos os domingos. Deus é Deus de crescimento ou não, querido? Deus pode fazer coisas assim neste lugar, na chácara, fazer essa igreja duplicar, triplicar, quadruplicar. Onde está o povo que crê que Deus é o Deus que dá crescimento também? Aleluia. Lembrando, amada igreja, que quando eu falo de crescimento, eu quero praticamente radicalizar, dizendo que nesse quesito os métodos são mais inúteis do que o relacionamento. Porque ainda que a igreja de Uídio tenha crescido, não adianta você imitar os métodos dela se não tiver relacionamento com Deus, porque os métodos variam. Paulo falou: um é o que planta, outro é o que rega. As pessoas que plantam têm se levantado e têm caído ao longo do tempo. Os que regam têm se levantado e caído ao longo do tempo. Mas o Deus que dá o crescimento à igreja, aleluia, Ele permanece o mesmo. Ele é a razão da igreja ter vida, de atrair pessoas e de crescer. A palavra de Deus diz: é Ele quem acrescenta todos os dias na igreja aqueles que se hão de salvar. Então a igreja tem que crescer numericamente. A igreja precisa crescer numericamente, querido. Mas se a nossa preocupação for somente a do crescimento numérico, nós estaremos cometendo um grande erro. A igreja de Éfeso foi uma igreja que cresceu e foi crescendo. Mas eu preciso lembrar a você que Éfeso foi a segunda maior cidade do Império Romano. De Éfeso surgiu a maior igreja da antiguidade. Então, quando ela cresceu, ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo. A igreja se espalhou, alcançou influência, cresceu financeiramente, politicamente. Mas essa igreja que cresceu lá no Apocalipse é a mesma igreja que deixou o primeiro amor. E se hoje você for lá na Turquia, você vai encontrar algumas ruínas, algumas paredes derrubadas, e um guia turístico vai falar: aqui é a igreja, aqui era a igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia. Então, crescimento numérico não adianta somente, porque se focarmos no crescimento numérico, teremos uma grande igreja, mas composta de crentes pequenos. Sabe, igreja, é preciso que a igreja cresça emocionalmente também. Pessoas com emocional infantil são facilmente levadas. Lembra de Saul? Quando estava tudo bem, ele adorava. Quando as coisas iam mal, ele desobedecia, porque o emocional de Saul era muito instável. Uma hora estava lá em cima, uma hora estava lá embaixo. Essas pessoas são descritas por Jesus como sementes que caem em terra rasa, não têm firmeza. Elas crescem, elas têm alegria por um tempo, mas quando vem o vento da perseguição, elas se desviam. Elas são como Pedro, elas caminham por cima das águas enquanto acalmam, enquanto está tudo tranquilo, mas quando vem um vento forte, elas começam a afundar. Nós estamos presenciando isso. Na mesma proporção que a igreja cresce, ela também decresce. Porque as pessoas estão com o seu emocional tão fragilizado que não podem enfrentar o menor problema dentro da igreja que já se desvia. Não precisa ser uma grande perseguição. Basta aquela irmã não ter me cumprimentado. Basta não ter sido chamado para pregar. Basta não ter a oportunidade de fazer parte do ministério do louvor. Qualquer coisa vem atingir o emocional e a pessoa se desvia. Já viu aquele que nós cantamos? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E não para mesmo. Os leões não param a igreja, o Coliseu não para a igreja.
Mas eu preciso te lembrar que tipo de igreja é essa que os leões não param, que o Coliseu não para. São crentes como Inácio, discípulo do apóstolo João, se tornou um dos líderes da igreja de Antioquia, e durante o império de Trajano, um dos maiores perseguidores da igreja, Trajano prendeu Inácio e falou: nós precisamos dar um exemplo para que esses cristãos não se multipliquem. Vamos aterrorizar este homem, vamos avisar ele que ele será lançado aos leões, e vamos ver essa igreja que crê, que segue esse homem, que é liderado por esse homem, ver ele apavorado. Mas quando Trajano foi levado ao Coliseu, quando Inácio foi levado ao Coliseu, e Trajano falou: nós te damos uma chance, negue a Cristo, e você não sairá daqui livre. Mas se você não negar a Cristo, você será lançado aos leões. Inácio falou: eu serei lançado aos leões? Eu vou provocá-los, porque eles terão um carro que vão me levar a Cristo. Leões não me impedirão de adorar. O verdadeiro crente, ele adora quando tudo está bem, mas também adora quando tudo está mal. Adora quando a geladeira está cheia, mas adora também quando tem falta. Adora, querido, quando há abundância dentro de casa e quando as portas estão abertas. Mas também é capaz de dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto não vir a mim, que os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esses leões não param a verdadeira igreja. Glória a Deus. A igreja precisa crescer emocionalmente. Nós estamos vivenciando um tempo que quase temos que falar assim para alguns crentes: não, nenê, não sai da igreja. Não, nenê, não sai da igreja. Temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos, como agimos, com as decisões que tomamos, porque as pessoas não estão crescendo. Mas nessa noite Deus quer nos fazer crescer emocionalmente. Paulo dizia: quando eu era menino, eu sentia como menino. Ou seja, eu tinha emoções de menino, mas eu não sou mais menino. Eu tenho a mente de Cristo e o mesmo sentimento que existiu também em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós não seremos levados pelas emoções, porque as emoções elas vêm vão. Eu não sei se você foi enganado durante muito tempo. Talvez alguém tenha te vendido um evangelho onde você iria sorrir por 365 dias por ano. Mas esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro diz que nós vamos ficar tristes, que nós vamos ficar desanimados e que algumas vezes vamos ficar até com raiva. Mas nem isso vai nos tirar da presença de Deus, porque não é a circunstância que nos mantém de pé, é a fé em um Deus que não pode mentir. Glória a Deus! Glória a Deus! Igreja que não pode crescer só emocionalmente. Você sabe que se uma igreja cresce emocionalmente, mas deixa a palavra de lado, ela pende ao misticismo, ao fanatismo, ela pende à heresia. A igreja ela também precisa crescer mentalmente, em inteligência, crescer na graça e crescer no conhecimento. Sabe, nós precisamos lamentar um pouco, porque a igreja brasileira de 1990 até o ano 2015, ela cresceu tanto que ela atraiu a atenção do mundo. E pastores do mundo inteiro, autoridades de igreja do mundo inteiro começaram a viajar aqui para o Brasil para tentar entender o que estava acontecendo aqui. E é verdade que muito do que estava acontecendo era agir do Espírito Santo, a igreja estava crescendo, Deus estava agindo. Mas eles chegaram a uma conclusão, presbítero André, que a igreja brasileira ela era ampla como um mar, mas ela rasa como um pires.
Os crentes não estavam crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Eles não queriam saber da verdade, não estavam querendo crescer no entendimento, não queriam crescer em conhecer as Escrituras. Eu fico muito triste de saber que alguns cristãos sabem falar todos os homens que estão escalados no seu time, mas não sabem falar o nome de 3 apóstolos. Conhecem o nome de 50 cidades por onde passaram, mas não sabem falar da Nova Jerusalém. Sabem falar sobre artistas, sobre cantores, sobre youtubers, sobre influências, sobre artistas. Sabem falar de muitos assuntos, mas não conhecem ao Deus que os salvou. Mas nessa noite, querido Deus, quer levantar uma igreja que cresça também no conhecimento e que maneje bem a palavra da verdade. Onde estão os crentes que amam este livro mais do que os jornais do dia a dia? Amam mais este livro do que um blog de fofoca, que não conseguem viver sem esta palavra e que querem ser usados por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Precisamos crescer também no entendimento, mas também crescer espiritualmente, crescer na experiência, crescer na santidade. De que adianta uma grande igreja como Éfeso se Cristo estava na porta, do lado de fora dela? Não adianta um crescimento que deixe Cristo fora da igreja. O pastor, o evangelista Leonardo Ravenhill, uma das maiores autoridades em avivamento, ele dizia que a igreja dos seus dias havia se tornado tão eficiente em seus talentos naturais e em suas habilidades. Os crentes haviam crescido tanto que se o Espírito Santo saísse de dentro da igreja, ninguém perceberia. Continuaria havendo louvores, continuaria havendo mensagem, continuaria havendo pastores, continuaria havendo programação, mas Deus estaria fora, querido. Eu não quero congregar numa igreja como essa, porque aleluia! Não é um ambiente confortável, é a presença do Espírito Santo, é a graça de Deus, é Cristo estar aleluia, nesse lugar, é Ele falar nesse púlpito, é Ele tocar em vidas, é Ele salvar, é Ele perdoar, é Ele edificar, é Ele consertar, é Ele fortalecer, é Ele batizar, é Ele levantar a vida, é Ele. Glória a Deus. Eu quero crescer também em adoração. Então nós temos, igreja tem que crescer em tudo isso. Igreja tem que crescer numericamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Mas no tema que vocês escolheram está dizendo crescendo juntos. Sabe quem deve crescer na igreja? Quem deve crescer são todos. Ou todos crescem ou ninguém cresce. Isso é um padrão de Deus. Ou todos crescem ou ninguém cresce. Você lembra do caso do homem da mão mirrada que Jesus ele cura? A mão está encolhida, está atrofiada, está menor do que a outra. Jesus ele não fez a mão sadia crescer mais. Ele devolveu a naturalidade da mão que estava mirrada. Igreja não pode crescer disforme. Alguns crescendo mais que outros. Alguns se desenvolvendo mais que outros. Igreja não pode crescer assim, querido. Uma igreja que cresce disforme é uma igreja que está doente. Você sabe que a partir de 2010 começou a surgir um modelo de igreja que é uma igreja fragmentada. Esse modelo começou lá nos Estados Unidos. Então as igrejas entenderam que cada grupo da igreja precisava ser pastoreado de uma forma diferente. Eu até entendi o tempo. Então uma igreja, que eu não vou citar o nome, mas uma igreja famosa nos Estados Unidos, muito grande, criou uma igreja só para adolescentes,
Uma igreja só para jovens, uma igreja só para senhoras, uma igreja só para senhores, uma igreja só para homens, uma igreja só para idosos, e no domingo eles se reúnem e adoram um templo grande, um templo mais central. Sabe o que começou a acontecer? Mesmo unidos, os jovens não se misturavam com os idosos, os homens não se misturavam com as mulheres, os grupos não se conversavam, e a igreja começou a crer, igual a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Deus quer isso na igreja? Que nós olhemos apenas para a nossa necessidade. Aleluia! Um monte de igrejinhas, micro-igrejas dentro da igreja. Nós não fomos colocados dentro da igreja para competir entre nós, como os grupos em guerra, órgãos em guerra da igreja de Corinto, mas nós fomos colocados, querido Pai, que o mundo veja que nós somos um. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós precisamos crescer juntos. Glória a Deus. Deus não quer competição. Você sabe que há um espírito de competição agindo em muitas igrejas. Crentes se degladiando por espaços nas programações, por ajuda financeira, por tempo, por programação, mas nós não estamos em guerra conosco. Nós estamos em guerra contra o reino das trevas. Aleluia. E sabe que tipo de espírito é gerado quando isso acontece? O espírito que Paulo falou que surgiu na igreja. Eu não preciso de você, velho. Irmão, eu não preciso de você. Eu não preciso da tua ajuda. Mas sabe, eu não sei que tipo de mensagem você veio ouvir nessa noite. Mas eu saí lá de casa a quilômetros de distância para trazer uma palavra do céu. Foi cantado nessa noite que o reino dividido ele é destruído. O reino separado ele é dividido, ele é destruído. Mas enquanto lá em Corinto o povo falava, não precisa de você, que o Espírito Santo nos lembra aquele velho Corinto, aquele velho Corinto. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Oh Deus, Deus de crescimento, querido. Sabe o que eu acho bom em Deus? É que a palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. Se tem alguém crescendo nessa igreja, você pode crescer também. Aleluia. Você pode crescer em graça. Você pode crescer em uso de Deus. Você pode crescer em unção. Você pode crescer em alegria. Você pode crescer em experiência. Você pode crescer em intimidade. Você pode crescer na presença de Deus. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que crescer, mas temos que crescer juntos. Nós temos que crescer juntos. E sabe, na verdade, o ideal de Deus é que se alguém crescer mais do que eu fale como João Batista, como é que ele cresça e que diminua ele. O Senhor pode usar mesmo Deus, como ele se usar. Pode usar, Senhor, eu quero que o Senhor use mais do que eu. Quero que pregue mais do que eu. Quero que louve melhor do que eu. Quero que toque melhor do que eu. Quero que seja mais usado do que eu. Há esse Espírito nesse lugar. Porque se houver, Deus vai abençoar tremendamente a ICBI Chácara Alvorada. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o versículo ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Sabe, o crescimento
Só dá certo se o corpo estiver ligado à cabeça. Um corpo andando desligado da cabeça é uma aberração. A igreja não deve pensar em crescer se esse crescimento não for para estar ligado à cabeça. Imagina se fosse possível um corpo caminhar sem cabeça. Até onde iria esse corpo? O que ele seria capaz de fazer? Nós precisamos crescer, mas entender que nunca devemos nos separar da cabeça que é Cristo. Lembra de Éfeso que nós lemos? Éfeso cresceu tanto, que pegou Jesus e falou: "Você sai daqui. Não precisamos mais do Senhor no nosso meio. Nós já temos uma grande igreja, há grandes pregadores dentro dela. Temos pastores experientes, os nossos levitas tocam como ninguém. Nossos cantores são super afinados. Nós temos líderes de departamentos. Nós temos estabilidade financeira. Fique fora da igreja." Jesus vai batendo. Sabe por que Jesus estava batendo na porta da igreja de Éfeso? Porque ele falou: "Vocês não podem ter tudo aí, mas se vocês não tiverem eu aí dentro, vocês não têm nada." Verdade. Vocês não têm nada. Querido, eu quero Cristo aqui dentro. Nós devemos crescer em Cristo. Nós devemos crescer, mas estar ligados à cabeça. Sabe por quê? Porque um corpo que não está ligado à cabeça não tem visão. Não tem visão. Se a igreja cresce sem Cristo, ela pode até crescer, mas ela fica sem visão do mundo. Você sabe que o mundo está entrando, nós conversamos várias vezes sobre isso. O mundo está entrando na igreja e às vezes a igreja não percebe, porque não está ligada à cabeça que é Cristo. Mas quem está ligado em Cristo consegue perceber o mundo tentando entrar. Eu saí de casa com essa palavra no meu coração e eu não vou reter. Ela já estava no meu coração. O reverendo Hernandes Dias Lopes falou que casamentos de crente, eles ficam olhando para o pastor. Eles ficam olhando: "O pastor está aqui, toquinho. O pastor está aqui, toquinho. O pastor está aqui, toquinho." Quando o pastor vai embora, o pastor foi embora, solta o funk pancadão. Porque a visão de Cristo está saindo do corpo. Não estão percebendo o inimigo entrar dentro das casas, dos casamentos, da vida dos filhos. Parece que tudo está bem, mas quem tem visão de Deus consegue enxergar o reino espiritual. Você ainda tem visão de Deus, querido? Se você não tiver, então Deus diz: "Clama a mim, e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e coisas simples que você não sabe." Onde estão os crentes que querem enxergar como Jesus? E se você enxergar como Jesus, querido, você não vai enxergar só problema, não. Você vai enxergar a glória, você vai enxergar o céu aberto, você vai enxergar a presença de anjo, você vai enxergar a presença do Espírito Santo, você vai ver milagre, você vai ver a glória de Deus. Glória a Deus. A igreja precisa crescer, mas precisa estar ligado à cabeça. Porque quem não está ligado à cabeça não tem audição. Se a igreja estiver ligada à cabeça, querido, ela irá ouvir como Cristo. E sabe como que Cristo ouvia? Cristo ouvia mais a voz de Deus do que a voz dos homens. Isso é muito importante, querido. Que quem tem ouvidos naturais não está ligado à cabeça. Basta um homem falar e ele se desespera. Basta o médico dizer ele está desenganado, ele se desespera. Basta o advogado falar não tem mais jeito, ele se desespera. Mas se está ligado à cabeça que é Cristo, ela vai ter audição espiritual e não vai se abalar por qualquer coisa. Aleluia. Você quer um exemplo? Eu tenho um exemplo bem ali. Aquela mulher de 1,45 m, a minha esposa. A Diná teve uma hemorragia por 12 anos e 10 meses. Ela sangrou todos os dias, durante 12 anos e 10 meses. Os médicos não sabiam o que fazer. Não havia cura para ela.
não havia remédio, não havia tratamento. Mesmo assim, eles continuaram fazendo exames e não tinha jeito, não havia o que fazer. Mas você conhece o Deus de milagre? Você acredita que Jesus ainda faz Aleluia! Então escute isso. Glória a Jesus! Faltando um mês para nós casarmos. Nós falamos, meu Deus, o que nós vamos fazer? Ela não sabia o que fazer, ela não sabia o que fazer, não tinha tratamento, não tinha cura. As pessoas diziam, você vai casar com uma mulher imperfeita, você vai viver dessa forma para sempre. Você está casando com uma mulher defeituosa. Mas um mês antes para o meu casamento, estava um presbítero chamado Marcos Marques na sua casa. Ele falou que ele deitou-se no sofá. Assim que ele deitou-se, ele ouviu a voz de Cristo dizendo: vá na casa da Diná, porque eu vou curar. Aleluia. Tem crente que acredita em milagre aqui ainda. Aleluia! Eu estou falando de um tempo que não havia GPS. O Marcos pegou o fusquinha dele, ele ligou, falou: você não sabe como. E ele ouviu, mas eu vou te guiar. Aleluia! Ele foi seguindo com o carro e ouviu uma voz no carro dizendo: vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda, vira esquerda. Ele atravessou a cidade e chegou até a nossa casa ali. E lá, querido, ele bateu na porta da frente e falou: meu Deus, será que eu me enganei? Apertou a campainha. Moça aqui que mora, uma moça chamada Diná. Uma mulher falou: não, senhor, é essa casa do lado. Você crê nisso? Amém. Os médicos disseram que era impossível. Mas o Marcos Marques, ele colocou a mão sobre a cabeça da Diná e falou: Diná, você vai ser curada pela minha fé. E eu sobre ela, querido. E ela sentiu o poder do Espírito Santo tomando a sua vida. Aleluia! De uma forma que ela nunca sentiu antes, e o sangue estacou imediatamente. Glória a Deus! Mas tem mais. Lembra que eu falei que ela fazia exames? Eu levei a Diná de novo no médico, eles refizeram os exames. E depois eles chamaram a Diná: você fez alguma cirurgia na sua vida? A Diná falou: doutor, eu nunca fiz uma cirurgia porque eu algum engano. Eu estou olhando o seu exame, tem uma cirurgia tão perfeita. Aleluia! Oh, glória a Deus, Pai! Bendito é o teu nome, Jesus! Glória a Deus. E tem mais: se você estiver crescendo, mas ligando a cabeça, você vai ouvir a voz de Deus nessa mensagem. Mas também você vai ouvir lá na cozinha da sua casa. Você vai ouvir na cadeira em que você se ajoelha para orar nas madrugadas. Você vai ouvir Deus quando você estiver dirigindo o seu carro. Porque quem está ligado à cabeça, que é Cristo, tem o privilégio de ouvir a voz de Deus todos os dias. E se o corpo estiver ligado à cabeça, ele vai desfrutar de sabor. Você sabe que é a cabeça onde estão os receptáculos de sabor. Sabe porque tem muita gente que não tem prazer na vida, mesmo sendo crente, é porque não está tão ligado à cabeça que é Cristo, e parece que a vida não tem sabor. Mas sabe, quem realmente provou de Cristo, experimentou uma vida e vida com abundância. Aleluia. É um sabor, querido, que as pessoas não conhecem. Sabe, houve um bilionário. Esse homem, ele cometeu suicídio porque, por uma decisão errada na bolsa, ele perdeu 1,5 bilhão de euros, mas continuou bilionário. Por quê? Porque a esperança dele, a alegria dele era o dinheiro. Ele não sabia perder dinheiro. Era todo prazer na vida dele. Ele não tinha sabor na vida. Mas eu me lembro de um caso mais próximo. Eu era o cargo mais baixo da empresa, onde eu trabalhava em 1993. Eu era o cargo mais baixo. E eu me lembro que foi substituído um gerente da empresa. E quando aquele homem chegou, ele foi anunciado assim: olha, gente, vai chegar um fulano aí.
Ele está passando apenas um tempo aqui, o pai dele conseguiu esse emprego para ele, mas ele nem precisa. O pai dele é multimilionário, ele vai passar um estágio aqui, mas é só tempo. E eu acabei com muita dificuldade de conseguir chegar até esse homem. Ele era realmente uma família muito rica. No casamento dele, para você ter uma ideia, ele recebeu de presente um apartamento novo, um carro 0 km e uma viagem para a Europa. Tá? Mas eu conheci esse homem. E quando eu saí da empresa, eu tive a chance de conversar com ele. E eu falei para ele: olha, o nome dele era Fábio, eu vou sair daqui, mas eu não posso sair sem te falar de Jesus. Olha, Fábio, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele me tirou das drogas. Jesus, ele me tirou principalmente do alcoolismo, de uma vida vazia. E eu fiquei uns 15 minutos, mas eu lembro que o Fábio ficou assim parado no estádio, só me olhando. De repente eu olhei nos olhos daquele homem marejado de lágrimas. E ele falou assim: Mateus, eu vou confessar uma coisa, eu não falo isso para ninguém. Meu pai é rico, Mateus. Meu futuro está garantido. Eu tenho tudo que um homem pode querer. Mas agora, nesses 10 minutos, eu percebi: você tem uma coisa que eu não tenho, que o dinheiro do meu pai não consegue me dar. Deus, o que é isso? Eu falei: Fábio, isso é Cristo na minha vida. É a presença do Espírito Santo, é a graça de Deus, é a salvação em Cristo. Você falou: Mateus, eu espero que um dia eu tenha isso que você tem. Você não precisa de muito, querido, para ter sabor na vida. Aleluia. Os grandes sabores da vida não estão nas palavras, não está no dinheiro, não está na fama, não está na influência, está em ter Cristo. Eu percebi isso, querido. Eu vi esses dois extremos. Eu vi o extremo do Fábio, mas vi um outro extremo também. Eu estava passando uma luta muito grande, estava muito desanimado, e de repente eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque a luta está muito difícil, Deus. A situação apertou demais. É luta na saúde, é luta financeira. Eu não sei o que fazer, Senhor. De repente eu comecei a ouvir no meio da rua: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Sabe o que é aqui? Um catador de reciclagem, com um pedaço de pão com mortadela no mão, mas adorando a Deus. Aleluia. Eu não soube o nome daquele homem, mas eu não esqueci do seu sorriso. Ele era mais rico do que a rainha da Inglaterra. Ele era mais rico do que o presidente dos Estados Unidos. Talvez ele não tivesse uma conta bancária sequer. Talvez hoje ele não conseguisse fazer um pix de R$1. Mas ele tinha o nome escrito no livro da vida. Deus era com ele, assim como com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Deus da glória. A fome, a nudez, o perigo, a escravidão. Aleluia. Não vai nos separar, querido, porque a nossa força não é conseguida nas academias da vida, não. É a alegria do Senhor que é a nossa força. E por causa dessa alegria, nós vamos parar de crescer. E nós vamos ter mais Jesus.
Você pode ficar em pé com gente. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia! Glória, glória, glória! Bendito é o teu nome, Jesus! Glória a Jesus, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Eu fiquei muito triste um tempo atrás. Aleluia! Eu trabalho muito na área de aconselhamento. Eu tive a oportunidade de aconselhar um grande pastor da cidade de São Paulo faz bastante tempo. Esse senhor estava passando por uma dificuldade. E eu falei para ele: o senhor precisa de pessoas, o senhor precisa de amigos, o senhor precisa de pessoas que oram pelo Senhor, o senhor precisa de pessoas boas perto do Senhor. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: Mateus, eu não preciso de ninguém. Eu não vejo ninguém capaz de me aconselhar. Eu não vejo ninguém de quem eu precise. Essa foi uma das falas desse homem. Eu fiquei muito triste por isso. Porque eu não sei você, querido, mas eu preciso de Jesus. Você precisa dele, querido. Você precisa dele nessa noite. Você precisa de milagre dele. Você precisa da graça dele. Você precisa dele. Senhor, eu preciso. Outra fala desse pastor desse: Mateus, mas eu sei. A luta que eu passo é porque a minha igreja é uma igreja pequena. Então tem muitos problemas. Eu preciso visitar todo crente que sai. Essa é a minha luta. Eu preciso orar por cada crente que está fraco. Essa é a minha luta. Mas o dia que a igreja crescer, Mateus, a minha luta vai terminar. Eu perguntei: mas por que essa luta vai terminar? Ele falou: porque não é a minha igreja. A minha igreja. Quando a minha igreja crescer, Mateus, eu não vou ter mais problemas. Porque se saírem 10, eu não me preocupo mais. Porque a igreja vai se conduzir sozinha. Ela não vai precisar tanto mais de mim. A igreja vai crescer tanto que ela não vai mais precisar. Mas como eu te falei, querido, se existisse uma máquina do tempo, você viajaria 2000 anos e encontraria Éfeso como a maior igreja da Ásia. Mas como eu falei, se você conseguir pegar um voo por hoje para a Turquia, você vai encontrar ruínas, você vai encontrar escombros, você vai encontrar restos. Igreja de chácara alvorada. Nós não podemos jamais deixar o diabo entrar com esse pensamento em nossas mentes, nos fazer crer que nós crescemos tanto que não precisamos mais de Cristo. Nós precisamos dele nesta casa, ou não haverá mais salvação, não haverá mais cura se ele sair desta casa. Então, em nome de Jesus, cresçamos, mas cresçamos também, não saia daqui dentro. Aleluia. Porque se amanhã, se essa igreja, e não vai acontecer esse pensamento em nome de Jesus. Mas se essa igreja deixar entrar esse pensamento: não, já está bom, já crescemos o suficiente. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 50 anos as pessoas olharão para esse terreno e verão um prédio cheio de mato, janelas quebradas, portas derrubadas, escombros e ruínas. E as pessoas perguntarão: o que aconteceu naquele lugar? Alguém diria: olha, ali aconteceu que existia uma igreja. E como ela era? Bom, ali aconteceu milagres. Olha, tinha um púlpito ali, Deus falava naquele lugar, mas hoje não fala mais. Pessoas eram curadas ali. Pessoas eram renovadas. Mas o que aconteceu? Olha, eles cresceram tanto que Cristo saiu de dentro. Eu não quero que essa seja a visão daqui a 50 anos. Mas que daqui a 50 anos as pessoas olhem para esse lugar e digam: meu Deus, o que é que está acontecendo aqui?